Derrotado nas urnas, Bolsonaro pode ser preso? Inquérito contra o presidente no STF deve ir à primeira instância e eventual condenação final levaria anos. Prisão cautelar, como ocorreu com Temer, dependeria de sua conduta após sair do Planalto. Bolsonaro responde atualmente a 4 inquéritos sobre vazamento de dados sigilosos, associação falsa entre vacina e AIDS, interferência da Polícia Federal e atos antidemocráticos. Jair Bolsonaro foi derrotado neste domingo, dia 30 do mês 10, em uma tentativa de reeleição e deverá deixar o cargo em 1º de janeiro de 2021. Com isso, perderá também o foro privilegiado e as proteções legais atribuídas ao presidente da República e passará a responder a inquéritos e processos criminais como um cidadão comum. A mudança de foro deixará Bolsonaro mais vulneráveis a inquéritos e processos criminais. O próprio presidente citou essa preocupação em conversar com aliados e em posicionamentos públicos. Em maio, em um evento com empresários em São Paulo, ele trouxe o tema à pauta ao dizer: "Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso." No mês seguinte, voltou ao cargo e se comparou à ex-presidente da Bolívia, Janine Áñez, que foi presa e condenada após deixar o cargo. A turma dela perdeu as eleições, voltou à turma do Evo Morales. O que aconteceu um ano atrás, ela foi presa preventivamente, agora foi confirmada 10 anos de cadeia para ela. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Alguém faz alguma correlação com o ministro do Supremo Alexandre de Moraes e os inquéritos por atos antidemocráticos? Ou seja, é uma ameaça para mim quando deixar o governo? Lula e Temer passam tempo na prisão. Em uma sociedade altamente polarizada como a brasileira, nos últimos anos, o desejo de prisão do adversário tornou-se parte integrante do debate político. Um dos bordões ouvidos com mais frequência em manifestações bolsonaristas é: "Lula ladrão, seu lugar é na prisão." Do outro lado, muitos esquerdistas também manifestaram a vontade de ver Bolsonaro preso após deixar o Palácio do Planalto. Um dos mesmos que circularam em redes sociais durante a campanha dizia: Lula eleito, Jair preso. Contribuir para essa conexão entre debate político e processo penal, o histórico recente da democracia brasileira, com os 2 ex-presidentes que tiveram que passar período na cadeia. Luiz Inácio Lula da Silva, eleito neste domingo para seu terceiro mandato, ficou encarcerado em Curitiba por 580 dias após ter sido condenado em segunda instância no processo do Triplex do Guarujá, depois anulado pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Michel Temer, por 2 vezes preso preventivamente no âmbito do processo sobre corrupção da construção da usina nuclear de Angra 3. Na primeira vez ele ficou 4 dias preso e na segunda, 5 dias. O que aconteceu com os inquéritos contra Bolsonaro? Enquanto presidente da República, Bolsonaro só pode ser alvo de inquéritos e ações penais relacionadas a atos inerentes ao exercício do cargo que tramita no âmbito do STF. Além disso, o presidente só pode ser denunciado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e mesmo que Aras o denunciasse, o que nunca ocorreu, a abertura de ação penal dependeria de autorização prévia
de 2/3 dos deputados federais na análise dos ministros do STF. Bolsonaro, no momento, alvo de 4 inquéritos que tramitam no STF, que apuram os seguintes temas: vazamento de dados de investigação sigilosa da Polícia Federal sobre ataque cibernético ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, associação falsa entre vacina contra a Covid-19 e o risco de contrair o vírus da AIDS, tentativa de interferência indevida na Polícia Federal, vínculo com organizações para a difusão de fake news sobre o processo eleitoral, milícias digitais e atos antidemocráticos. A partir de 1º de janeiro, quando Bolsonaro perdeu o fórum privilegiado, o Supremo deverá analisar o envio desses inquéritos à primeira instância. A decisão será feita caso a caso e depende da existência ou não de outras pessoas com prerrogativa de foro no alvo dos mesmos inquéritos. A partir do ano que vem, Bolsonaro também poderá ser alvo de abertura de novos inquéritos e denúncias, inclusive relacionado ao seu exercício na presidência direto da primeira instância. Uma vez que os inquéritos da primeira instância sejam concluídos, se houver indícios de cometimento de crime, Bolsonaro seria então denunciado a uma vara da justiça de primeira instância e julgado com a possibilidade de recursos à segunda instância e posteriormente às cortes superiores. Em relação aos atos do governo no combate à pandemia, a Polícia Federal ainda está avaliando se há indícios de que Bolsonaro teria cometido os crimes apontados no relatório da CPI da pandemia para eventual pedido de abertura de inquérito. O relatório concluiu que o presidente deveria ser indiciado por 7 crimes comuns. A hipótese de ele ser alvo de processos criminais por iniciativa de familiares de vítimas da pandemia ainda será avaliado pelo judiciário. A vida após Aras. O advogado Cristiano Maroto, diretor do think tank Justa.org.br e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, afirma que Bolsonaro conseguiu neutralizar a possibilidade de ser responsabilizado criminalmente do cargo ao nomear um procurador-geral da República que o brinda. Até o final de julho, Aras havia arquivado 104 pedidos de investigações contra o presidente, segundo o levantamento do portal UOL. Marona considera importante que os inquéritos abertos contra o presidente sejam, a partir do próximo ano, objeto de apuração criteriosa para, se houver crime, que seja responsabilizado. Ela destaca o inquérito que apura suposta interferência da Polícia Federal, aberta em abril de 2020, após Sérgio Moro pedir demissão do cargo de ministro da Justiça, acusando Bolsonaro de ter trocado a cúpula do órgão para proteger familiares e aliados. Esse tipo de abuso de poder precisa apurado de forma adequada e isenta por uma polícia que de fato esteja comprometido com o interesse público, afirma. Prisão cautelar e condenação. Lula foi preso em abril de 2018, mais de 7 anos após ter deixado o Palácio do Planalto, e isso quando admitia-se a prisão após condenação em segunda instância. Antes do trânsito em julgado, modalidades derrubadas pelo Supremo no final de 2019. Da mesma forma, uma eventual prisão de Bolsonaro por trânsito em julgado em ação criminal levaria anos desde o processo em primeira instância até o julgamento de todos os recursos. Outro cenário seria o de prisão cautelar, como o que atingiu Temer. Há 3 tipos de prisão cautelar: em flagrante, quando a pessoa é pega cometendo ato criminoso; temporário, que atua do máximo 10 dias e serve para garantir a realização de atos de investigação de um inquérito; e a preventiva, que não tem prazo máximo e serve para evitar que um acusado cometa novos crimes ou prejudique o andamento de um processo penal. Uma eventual prisão cautelar, portanto, dependeria de fato contemporâneo que estivessem sendo realizado por Bolsonaro depois que ele deixasse o Palácio do Planalto. Ele só pode ser preso no final do processo após o trânsito em julgado, a não ser que haja algum elemento que aponte
que ele está atrapalhando o processo, destruindo provas, coagindo testemunhas ou algum indício de que vá fugir, afirma advogado. Pier Paolo Buccini, professor de Direito Penal da Universidade de Trânsito de São Paulo, se não houver isso, ele só seria preso ao final do processo. Como esses processos devem tramitar em primeira instância, isso demoraria anos para acontecer, diz. Marona também avalia que discutir nesse momento a possibilidade de eventual prisão cautelar de Bolsonaro seria colocar a carroça na frente dos bois. O que faz sentido é uma investigação bem feita e transparente que possa ser avaliada pela opinião pública e cuja conclusão seja respeitada. Ator Bruno Lupion,